Olha, teve um tempo em que 3 letrinhas na tela da TV eram muito mais do que um canal. Era um convite, sabe? A trilha sonora de toda uma geração, o ponto de encontro de uma juventude que, de alguma forma, sentia que podia mudar o mundo. Essa era a MTV Brasil. Alguém aí se lembra de ouvir isso? Era mais do que uma simples despedida. Era quase um código secreto. Se uma pessoa falava, "te vejo na MTV", na hora já se sabia que ela era do mesmo clube. Um clube que estava sempre na frente, ditando moda, música e, principalmente, atitude. Então, fica a pergunta, né? Como é que isso aconteceu? Como um canal que definia uma geração inteira, que era a voz da juventude, simplesmente sumiu do mapa? Bora mergulhar fundo nessa história para entender tudo, desde o auge da revolução até o silêncio melancólico do seu fim. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa, claro, voltar para o começo de tudo. E tudo começou com uma parceria que na época parecia bem improvável. De um lado, o Grupo Abril, um gigante da mídia brasileira, e do outro, a Viacom, uma potência global. A missão deles? Trazer para o Brasil algo que ninguém nunca tinha visto. Lá nos Estados Unidos, a MTV já era um monstro, um fenômeno cultural. Mas trazer essa ideia para a TV aberta no Brasil era uma aposta altíssima de 20 milhões de dólares. A promessa era de uma revolução total, tanto em tecnologia quanto em conteúdo. E essa revolução começou pontualmente ao meio-dia de 20 de outubro de 1990, com a VJ Astrid Fontenelle no comando e um clipe que era a cara do Brasil com um toque de modernidade. Garota de Ipanema, na voz de Marina Lima. Mas olha só que curioso, no comecinho, assistir a MTV era quase um ritual. Não era só pegar o controle e ligar a TV, não. Precisava de uma antena específica, fazer uma sintonia fina. Era uma verdadeira missão. E essa dificuldade toda, por incrível que pareça, acabou sendo um dos segredos do sucesso. Quem se dava todo esse trabalho não era um espectador qualquer, era um fã de carteirinha. Esperando para essa galera fiel, tinha uma turma que ia mudar completamente as regras do jogo. Pensa aí. Astrid Fontenelle, Gastão Moreira, Zeca Camargo. Eles não eram aqueles apresentadores engessados, sabe? Eles eram VJs, falavam a nossa língua, usavam as nossas roupas e, o mais importante de tudo, eles conversavam com a gente, e não para a gente. Essa conexão, nossa, era a alma da MTV. Com essa base de fãs e esses apresentadores super autênticos, o palco estava montado. Mas o verdadeiro pulo do gato veio quando a MTV sacou que não adiantava só copiar a versão americana. O canal precisava ter a cara do Brasil. E foi aí que a mágica aconteceu. A MTV começou a criar seus próprios programas, a dar voz para os nossos artistas e a construir uma identidade única. E que programação, hein? O Fúria Metal era programa obrigatório para quem era do rock pesado. O Disque MTV era quem mandava no que era sucesso ou não, com uma parada de clipes votada pelo público. E o Rock Go? O Rock Go era pura genialidade caótica. Um campeonato de futebol entre músicos com narrações hilárias que virou um evento imperdível. E essa aposta no conteúdo nacional deu muito, mas muito certo. Em 1995, quando o canal passou a ser 24 horas, o resultado foi esse aí, 3,5 milhões de telespectadores. A MTV deixou de ser um segredinho para se tornar um fenômeno de massa, uma verdadeira força cultural. E esse momento resume perfeitamente o espírito do canal. Uma cena dessas, ao vivo, na premiação do VMB, era simplesmente impensável em qualquer outra emissora. Era ao vivo, era cru, era totalmente imprevisível. E essa autenticidade, esse desleixo bonito, era exatamente o que o público amava. A MTV não tinha medo do improviso, na verdade ela vivia disso. Mas para se manter relevante e, claro, ganhar dinheiro, a MTV precisou evoluir. No fim dos anos 90, o canal fez uma aposta bem arriscada que mudou sua cara para sempre. As portas se abriram para o humor, para os reality shows e para ritmos que antes nem passavam perto dali, como pagode e pop. Foi uma virada de chave fundamental. E falando em humor, foi uma verdadeira revolução. A chegada da turma do Hermes e Renato foi talvez o maior acerto da emissora na comédia. Eles trouxeram um humor completamente sem noção, que zoava com dublagens e criava personagens bizarros. Era algo totalmente novo na TV e virou um fenômeno, criando bordões que a gente ouve por aí até hoje. E essa imprevisibilidade toda chegou ao seu ápice no momento que entrou pro folclore da TV brasileira. A briga entre o Dado Dolabella e o João Gordo durante uma gravação foi tão, mas tão caótica que a MTV decidiu nem exibir.
Só que, mesmo antes da era dos virais, o vídeo achou um jeito de vazar e virou uma lenda, o símbolo máximo daquela energia sem filtro que só a MTV tinha. E não foi só na música e no humor que a MTV inovou, não. Pensa em reality shows. Muito antes do Big Brother virar essa febre toda, a MTV já estava lá com 20 e poucos anos, mostrando a vida real de jovens. Depois vieram os fenômenos de namoro, como Fica Comigo e o icônico Beija-Sapo. A MTV não só trouxe o formato pra cá, ela ensinou o Brasil a assistir e a amar reality shows. Acontece que, enquanto a MTV brilhava na tela, uma tempestade estava se formando no horizonte digital. A mesma tecnologia que um dia ajudou o canal a crescer, agora, de repente, se tornava sua maior ameaça. E para piorar, algumas decisões de negócio bem equivocadas aceleraram essa queda. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a verdade é que não foi uma coisa só. Foi uma combinação fatal de vários fatores. Vamos analisar agora os pontos que levaram ao fim de uma era. Quando a gente olha para essa linha do tempo, as peças começam a se encaixar. A partir de 2005, a internet muda completamente o jogo. YouTube e MP3 tiram da MTV o seu produto principal, o videoclipe com exclusividade. Depois, um golpe duríssimo, a saída das grandes operadoras de TV a cabo, que isolou o canal de milhões de casas. E para completar a tempestade, o Grupo Abril, que já enfrentava uma crise, não tinha mais como segurar essa barra sozinho. O fim era só questão de tempo. Resumindo, a ópera foi a tempestade perfeita. A internet, com o YouTube, fez o modelo de negócio da MTV ficar obsoleto. Sem a mesma demanda, as gravadoras pararam de investir pesado em clipes, que era a matéria-prima do canal. E internamente, decisões desastrosas, como sair da TV a cabo e a falta de grana do Grupo Abril para investir, foram os pregos no caixão. A MTV, que um dia foi o futuro, não soube se reinventar para o novo futuro digital. Mesmo com o fim, a história não se apaga. O impacto da MTV Brasil foi tão, mas tão profundo que mais de 10 anos depois, seu legado continua vivo, pulsando na memória de milhões de pessoas. E para entender a alma desse canal, nada é mais poderoso do que as palavras de quem começou tudo isso. Astrid de Fontenelle, a primeiríssima VJ, voltou no último dia de transmissão, lá em 2013, para simbolicamente apagar as luzes. O discurso dela foi um resumo perfeito de tudo que a MTV significou. Um ciclo que se fechou com muito orgulho e sem arrependimentos. E o legado que a MTV deixou é simplesmente gigantesco. Ela não só falou a língua dos jovens, ela ensinou a TV brasileira a fazer isso. Foi um verdadeiro celeiro de talentos, de VJs a comediantes que hoje dominam a cultura pop. E mais do que isso, foi um espaço para quebrar tabus, para ter conversas difíceis sobre qualquer assunto. Se hoje a gente vê tanta criatividade na internet brasileira, pode ter certeza que muito desse DNA veio daquele laboratório de ideias chamado MTV. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje, nesse mundo de mídia toda fragmentada, de algoritmos e de uma cultura de cancelamento, será que um canal com a audácia, a liberdade e até o caos da MTV conseguiria existir? Talvez a resposta, seja ela qual for, diga mais sobre os tempos que a gente vive do que sobre a própria TV.